Prontos para mais uma videoaula, né, a respeito da suíte Corel versão X5. Hoje nosso assunto é trabalhando com cores. Trabalhar com cores no CorelDRAW, né, em termos de aplicação, é bem simples, tá? O mais complicado é entender o sistema de cores, tá ok? Bom, vamos começar então. Pegando o gancho, né, dos vídeos anteriores, eu mostrei para vocês como trabalhar aqui com a caixa de ferramentas, né? E mostrei também como optar por algumas dessas ferramentas que nós temos aqui, tá ok? Então nós, por exemplo, utilizamos aqui a ferramenta retângulo ou utilizamos o atalho F6 e eu criei aqui na minha área aqui de trabalho, né, dois retângulos, tá certo? Então vou mostrar para vocês como trabalhar com as cores em cima desse objeto aqui, tá? O Corel ele trata os objetos da seguinte maneira em termos de cores: cor de preenchimento e cor de contorno. Então nós podemos utilizar essas duas cores, tanto o preenchimento quanto o contorno. Nada que impeça de você trabalhar com a mesma cor de contorno e a mesma cor de preenchimento também, tá? Bom, para trabalhar com aplicar as cores, nós vamos utilizar aqui, né, a nossa paleta de cores. No meu caso, eu estou utilizando a paleta de cores padrão, tá? Então, por enquanto, não vamos dar importância se você está trabalhando com a padrão, com a CMYK, com a RGB. Caso essa sua paleta não esteja habilitada, vem aqui no menu Janela, né? Vem aqui em Paleta de Cores e habilita uma das paletas disponíveis, tá? Então, no meu caso, olha, paleta padrão, tá ok? Bom, para aplicar cor nesse objeto, nós trabalhamos da seguinte maneira: botão do mouse esquerdo, ele utiliza o preenchimento, direito ele utiliza contorno, tá ok? Então, botão esquerdo do mouse, preenchimento, direito, contorno. Nós vamos fazer o que? A gente sempre seleciona primeiro o objeto que a gente quer aplicar a cor, vem aqui na paleta, tá? Caso você queira mais cores, basta você expandir, tá? Então agora é o seguinte: suponhamos que eu queira aplicar a cor verde de preenchimento. Então basta selecionar aqui o verde, tá? Botão esquerdo do mouse e utilizo o preenchimento. Eu quero, por exemplo, a cor de contorno em vermelho. Então seleciono o vermelho, botão direito do mouse, ele ficou vermelho. Tá ok? Então sempre lembrando, para preenchimento, primeiro passo, seleciona o objeto. Segundo, abre-se a paleta de cores. Seleciona a cor de contorno com o botão direito e a cor de preenchimento com o botão esquerdo. Então, repetindo, cor de contorno, eu quero, por exemplo, agora ver esse vermelho aqui, ó. Tá? Então, botão direito, ele passa para essa cor. Eu quero, por exemplo, agora a cor de preenchimento, né, esse marrom. Pronto. Então nós temos aí aplicado. Então dessa maneira que a gente trabalha. Não importa qual paleta de cores você está trabalhando, tá? A aplicação dela sempre será dessa maneira. Tudo bem? No Corel também existe na paleta de cores esse xizinho aqui, ó. Esse xizinho significa o seguinte: que você não vai aplicar nenhuma cor ao seu objeto, tá certo? Então uma coisa que eu quero deixar assim bem claro, tá? Vou selecionar aqui o objeto, tá? E eu vou clicar aqui no X. Aí vem a pergunta: qual a cor de preenchimento desse objeto? Se vocês acharem que é branco, tá? A resposta está errada, né? Porque eu não estou utilizando nenhuma cor de preenchimento aqui, tá? O branco seria essa aqui. Então agora sim eu apliquei o branco. Notaram a diferença? Se não, vou mostrar a diferença para vocês aqui agora. Quando eu seleciono o objeto aqui, no caso a última coisa que eu fiz foi aplicar a cor branco. Vindo aqui na barra de status do Corel, vamos lembrar aí da barra de status, né? Nós temos aqui o seguinte, ó. Ele está dando informação para mim qual a cor de preenchimento, que é esse baldinho aqui, e qual a cor de contorno. No meu caso, a cor de preenchimento, olha lá, ele está exatamente assim, ó, C0, M0, Y0, K0, tá? Então esse aqui seria o nosso branco. Se eu selecionar agora aqui, ó, o xizinho, tá? Ele continuou branco. No entanto, você pode observar que passou para cor de preenchimento nenhum. Ah, mas não entendi ainda, porque continua branco. Então, para tentar mostrar para vocês a diferença, eu vou pegar esse outro objeto, tá? Eu vou preencher ele com a cor verde, então botão esquerdo, preencher ele de verde, tá? E vou sobrepor esse objeto aqui, ó, né? Quando eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Vai ter que, como ele está uma imagem sobreposta, ele vai ter que aparecer a imagem de preenchimento, a cor de preenchimento. Então vamos lá. Vou aplicar a cor de preenchimento branco
e eu vou colocar ele aqui em cima. Então vocês podem observar, né, que nós temos o nosso preenchimento em cor branco. Agora nós vamos fazer o seguinte: passo ele agora com o X, tá? Então cor de preenchimento nenhum. Aqui para nós ele parece branco, mas se eu jogar ele nessa superfície, tá, ele não é branco. Ou seja, quando a gente seleciona a aplicação, no caso, a aplicação de cor, a opção nenhum, significa que esse elemento, tá, não tem nenhuma cor aplicado. Então a cor que vai aparecer de fundo, aliás, a cor que vai aparecer aqui é na realidade a cor de fundo que você está trabalhando. Então se o fundo fosse vermelho, né? Olha, se o fundo fosse vermelho, ele vai ficar vermelho. Se o fundo fosse laranja, ele vai ficar laranja. E assim por diante. Então, deu para perceber, né, a diferença. O que é o branco e o que é o nenhum, né? Por padrão, normalmente a gente trabalha com a folha aqui em branco, né? Então, isso é bom a gente tomar muito cuidado quando a gente estiver trabalhando com impressão, né? Normalmente a folha de impressão é branca. Legal. Então, se você utilizar, por exemplo, nenhum, não vai fazer diferença. Mas, se você estiver trabalhando com uma folha colorida, tá? Tem que tomar muito cuidado com o que você está aplicando. Às vezes você quer um branco, você deixa nenhum, imprime numa folha, por exemplo, azul, ele vai ficar azul, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido essa diferença, tá? Entre utilizar uma cor verdadeira, sólida, em relação quando você clica no X aqui, que é para não deixar nenhuma cor, tá? Eu também posso tirar o preenchimento, né? Opa, cancela. Eu posso também tirar o preenchimento, não, desculpa, perdão, posso tirar o contorno. Então basta clicar com o botão direito do mouse, ele me remove também o contorno, tá? Então não existe nenhuma cor de contorno sendo aplicado, ok? Bom, então só para relembrar, tá? E eu espero que vocês não esqueçam isso jamais, porque isso aí a gente sempre vai estar utilizando. Aplicação das cores nos objetos. Seleciona-se primeiro o objeto, tá? Vai na paleta de cores e escolhe a cor desejada. Cor de contorno, botão direito do mouse. Cor de preenchimento, botão esquerdo do mouse. Então, preenchimento aqui é um azul, né? Ok? Agora vamos trabalhar com a parte um pouquinho mais complicado, que nós vamos falar sobre o sistema de cores no que a gente vai utilizar, tá? Existem diversos sistemas de cores. Entre elas, as duas que mais se destacam, tá? É o sistema de cores CMYK, CMYK e o RGB. No entanto, existem outros sistemas de cores. Vamos ver a sua diferença. Primeiro, sistema de cores subtrativas, no caso CMYK. Tá? Ele é formado exatamente por 4 cores, que são o ciano, C, magenta, M, yellow, Y. Tá? E o K, que é o black. Na realidade, nossa é a cor preto. Aí fala assim, pô, mas por que K? Não era para ser, por exemplo, se é black, né? Não era para ser B, tá? Então eu coloquei até uma observação aqui, ó, tá? A letra K significa que, chave, uma vez que a mistura das 3 primeiras cores não gera com fidelidade cores com tonalidades mais escuras, sendo necessário adicionar o preto puro, tá ok? Então, tá aqui o significado da letra K. Por isso que nós não utilizamos o B, mesmo porque, né, aqui vai confundir com o azul, tá certo? Então, o sistema de cores CMYK são formados por essas 4 cores: ciano, magenta, amarelo e preto. E são chamados de cores subtrativas. Já o sistema RGB, tá, são chamados de cores aditivas, tá? E nós utilizamos então 3 cores. Quais são elas? Né? No caso, o R, que é o vermelho, o G, que é o verde, e o B, que é o blue, o azul, né? Tá certo? Então aqui nós temos aqui o sistema RGB. Qual que é a diferença entre o sistema de cores RGB e o sistema de cores CMYK? Então, além na realidade, né, fala assim, mas aqui lá utiliza 4 cores, aqui utiliza 3, tá? Isso é logicamente uma diferença, tá? Mas a parte fundamental está exatamente aqui, ó, que eu falei para vocês, né? O sistema CMYK são chamados de cores subtrativas, tá? E são utilizados no caso para impressão, tá? Já o sistema de cores RGB são chamados de cores aditivas, no caso para reprodução em monitores, né? Televisores, monitor de computador, tá certo? Então aqui nós utilizamos o RGB, tá ok? Bom, vamos pegar assim uma diferença assim mais gritante entre esse sistema de cores, né? Pegando aqui
no caso, né? Eu fiz aqui um exemplo bem grotesco para que a gente possa entender melhor a diferença entre os dois sistemas de cores, tá? Então, no meu lado esquerdo aqui, tá? Vamos deixar assim, ó. Então, desse lado aqui, eu tenho meu sistema de cores CMYK, tá? Como é que o olho humano vai enxergar esse sistema de cores? Então, aqui nós temos uma superfície, vamos supor uma superfície branca, tá? E nós vamos aplicar a mistura dessas quatro cores, né? Lembra lá o CMYK, em cima dessa superfície branca, tá? Dependendo do percentual que você está utilizando dessas cores, tá? Essa superfície, ela vai absorver parte dessas cores e vai te devolver o resultado dela, tá? Então, de uma forma assim, como eu disse, bem grotesca, suponhamos que, né, a mistura dessas quatro cores veio aqui, bateu em cima dessa superfície, tá? Então, suponhamos que essa superfície, o que aconteceu? Ela subtraiu três cores, tá? Então, ela absorveu essa superfície minha, absorveu três cores. O que vai acontecer? A superfície, ela vai te devolver, né? Vai devolver a visão ao olho humano a cor ciano, tá? Ou seja, vou relembrar, repetindo. Jogo a mistura das quatro cores sobre a superfície. Dependendo da intensidade, tá? da intensidade das quatro cores, tá? Essa superfície ela vai absorver parte dessas tonalidades. Tá? O que ela não absorver é o que o olho humano consegue enxergar. Então, se você aplica essas quatro cores, se a superfície ela absorver o preto, o amarelo, né, e o magenta, ela vai te devolver o ciano. Se ela bater, né, absorver aqui, por exemplo, o ciano, absorver o magenta, absorver o preto, ele vai te devolver o amarelo, né? Ah, mas e se ele absorver só o preto e o amarelo? Ele vai te devolver a mistura entre o magenta, tá? E a mistura em relação entre o magenta e o ciano, tá certo? Então, por isso são chamadas de cores subtrativas, tá? Já o sistema RGB, ele trabalha com uma forma um pouquinho diferente. Então, nós vamos ter uma placa aqui, por exemplo, uma placa escura, tá? E nós vamos sobrepor três placas coloridas, sendo o vermelho, né? O R, o verde, o G e o azul, né? No caso aqui seria aqui o blue, né? RGB. Bom, e aqui nós vamos colocar uma lâmpada, tá? Novamente um exemplo assim bem grotesco para a gente poder entender. Quando a lâmpada ela fica acesa a superfície, tá? A iluminação dessa lâmpada aqui vai ter que passar por essas três placas, tá? E aí essas três placas ela vai ter uma intensidade, ou seja, eu vou ter uma intensidade do vermelho, vou ter uma intensidade do verde, vou ter uma intensidade, né, do azul. Tá? Então, dependendo disso aqui, ele vai fazer a mistura dessas três cores. Tá? Ela vai atravessar essa superfície aqui, tá? E vai chegar até o olho humano. Tá? Então, a mistura dessas três cores, tá certo? Vai atravessar essa placa e vai atingir o olho humano. Então, você adiciona por meio da luz essas três cores. Tá? Então, tá aí a diferença. O que são cores subtrativas com cores aditivas? Como eu disse para vocês, né? Tá? Isso que eu tentei usar esse tipo de exemplo para vocês poderem entender a diferença, né? O que são cores subtrativas, o que são cores aditivas. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso aqui, tá? Então, até mais, pessoal.